O intelectual é um consagrado. Falar de vocação equivale a designar os que pretendem fazer do trabalho intelectual a sua vida, ou porque dispõem de vagar para se entregarem ao estudo, ou porque, no meio de ocupações profissionais, reservam para si, como feliz suplemento e recompensa, o profundo desenvolvimento do espírito. Digo profundo, para descartar a ideia de tintura superficial. Uma vocação não se satisfaz com leituras vagas nem com pequenos trabalhos dispersos. Requer penetração, continuidade e esforço metódico, no intuito de uma plenitude que responda ao apelo do Espírito e aos recursos que lhe aprouve comunicar-nos. Este apelo não se deve conjecturar. Quem se aventura a um caminho que não pode trilhar com pé firme, conte de antemão com decepções. O trabalho pesa sobre todos, após a primeira formação sempre custosa, seria loucura deixar descambar o espírito na primitiva indigência. Uma coisa é a conservação pacífica do que se adquiriu, e outra coisa é retomar pela base uma instrução puramente provisória e que se considera simples ponto de partida. Este último estado de espírito é o de um chamado. Implica uma resolução grave, porque a vida de estudo, sendo austera, impõe duros encargos. Paga, e abundantemente, mas exige uma entrada de capital de que poucos são capazes. Os atletas da inteligência, como os atletas do desporto, têm de prever privações, longos treinos e tenacidade por vezes sobre-humana. Precisam de se dar de alma e coração à conquista da verdade, visto que a verdade só presta serviços a quem a serve. Tal orientação deve ser precedida de maduro e longo exame. A vocação intelectual é como as demais vocações, está inscrita nos nossos instintos, nas nossas capacidades, em um não sei que entusiasmo interior sujeito ao exame da razão. As nossas disposições são como as propriedades químicas que determinam, para cada corpo, as combinações em que pode entrar. Não é coisa que se dê. Vem do céu e da natureza primeira. O ponto está em ser dócil a Deus e a si próprio, depois de ter escutado estas duas vozes. Assim compreendida, a máxima de dizer-lhe, fazei o que vos agrada, contanto que isso verdadeiramente vos agrade, encerra profundo sentido. O gosto, que se encontra cm. Correlação com as tendências íntimas e com as aptidões, é esplêndido juiz. S. Tomás. Afirmando que o prazer qualifica as funções e pode servir para classificar os homens, deve naturalmente concluir que o prazer também pode trair as nossas vocações. Mas é mister esquadrinhar até as profundidades em que o gosto e o ardor espontâneo se encontram com os dons e a providência de Deus. O estudo de uma vocação intelectual comporta, além da vantagem incalculável de o homem se realizar plenamente a si próprio, o interesse geral a que ninguém pode renunciar. A humanidade cristã compõe-se de personalidades diversas, e nenhuma destas pode abdicar daquela sem empobrecer o grupo e privar o eterno Cristo de parte do seu reino. Jesus Cristo reina pelo seu desdobramento. A vida de qualquer dos seus membros é um instante qualificado da sua duração. Qualquer caso humano e cristão é um caso incomunicável, único e, por conseguinte, necessário, da extensão do corpo espiritual. Se sois porta-luz, não escondais, debaixo do alqueire, o brilho pequeno ou grande que de vós se espera na casa do pai de família. Amai a verdade e os seus frutos de vida, para bem vosso e dos outros. Consagrai ao estudo e à sua utilização o principal do vosso tempo e do vosso coração. Todos os caminhos, excepto um,
são maus para vós, visto que todos se apartam da direção onde se espera e se requer a vossa acção. Não sejais infiel a Deus, nem a vossos irmãos, nem a vós próprios, rejeitando um apelo sagrado. Isto supõe que se abraça a vida intelectual com intenções desinteresseiras e não por ambição ou vangloriúla. Os guizos da publicidade só tentam os espíritos fúteis. A ambição, que quisesse subordinar a si a verdade eterna, ofendê-la-ia. Brincar com as questões que dominam a vida e a morte, com a natureza misteriosa, talhar-se um destino literário e filosófico à custa da verdade ou fora da dependência da verdade, constitui um sacrilégio. Tais intentos, sobretudo o primeiro, não conseguiriam manter o investigador, depressa o esforço esmoreceria e a vaidade haveria de entreter-se com bagatelas, sem curar das realidades. Mas isto supõe igualmente que se junta a aceitação do fim, a aceitação dos meios, sem o que não se deve tomar a sério a obediência à vocação. Quantos é que desejariam saber? Uma vaga aspiração impele as multidões para horizontes que a maior parte admira de longe, como o doente de gota admira, desde a planície, as neves eternas que cobrem o cimo das montanhas. Obter sem gastar, eis o desejo universal, mais desejo de corações cobardes e de cérebros enfermos. O universo não acorre ao primeiro sussurro e para que a luz de Deus baixe a vossas lâmpadas, é necessário que as vossas almas a peçam instantemente. Sois um consagrado, tendes de querer o que a verdade quer, consentir, por causa dela, em vos mobilizardes, em vos fixardes nos seus domínios, em vos organizardes, porque vos falta experiência, em vos firmardes na experiência alheia. Ah, se a juventude soubesse, mais do que ninguém, precisam os jovens deste aviso. A ciência é conhecimento pelas causas, mais ativamente, quanto à sua produção, é criação pelas causas. É preciso conhecer e adoptar as causas do saber, depois coaduná-las e não adiar. O cuidado de lançar os alicerces até ao momento de assentar o telhado. Que belas culturas se podiam empreender nos primeiros anos de liberdade após os estudos. Revolvida ainda de fresco a gleba intelectual com as sementes confiadas ao solo. É esse um tempo que não volta mais, o tempo de que se há de viver mais tarde. Qual ele tiver sido, tal será o homem, porque não há maneira de arrepiar o caminho andado. Se viverdes superficialmente, sofrereis o castigo de ter descurado, em seu tempo, o porvir que vive. Sempre de esperança. Pense cada qual nisto na hora em que o pensar pode servir. Quantos jovens, que nutrem a pretensão de vir a ser trabalhadores, malbaratam miseravelmente os dias, as forças, a seiva intelectual. Ou não trabalham, quando lhes sobra tempo de o fazer, ou trabalham mal, caprichosamente, sem saberem o que são, nem para onde querem ir, nem como se anda. Cursos, leituras, frequentações, dosagem do trabalho e do descanso, da solidão e da acção, arte de extrair e de utilizar os elementos adquiridos. Realizações provisórias que anunciam o trabalho próximo, virtudes a alcançar e a desenvolver. Nada se prevê, nada será satisfeito. No entanto, em igualdade de recursos, que diferença entre o que sabe e prevê e o que corre a aventura? O gênio é longa paciência, mas paciência organizada, inteligente. Não se requerem faculdades extraordinárias para realizar uma obra, basta uma média superior. O resto fornece-o a energia e a arte de aplicar. Sucede aqui o que sucede a um operário honrado,
poupado e fiel ao trabalho, chega ao termo, quando muitas vezes o inventor fracassa por causa de irritações e pressas. O que digo aplica-se a todos, de um modo especial aos que só sabem dispor de uma parte da vida, da mais fraca, para se entregarem aos trabalhos da inteligência. Mais do que os outros, devem estes ser consagrados. Terão de amontoar, em reduzido espaço, o que lhes não é dado. Distribuir em vasta extensão o ascetismo especial e a virtude heróica do trabalhador intelectual deverão ser, para eles, o pão de cada dia. Se, porém, consentirem nesta dupla oferta de si próprios, não desanimem. Se para produzir não faz falta o gênio, menos falta ainda faz a plena liberdade, tanto mais que esta tem armadilhas, e para as vencer pode concorrer imenso estar adstrito a rigorosas obrigações. Uma corrente apertada entre margens estreitas irromperá mais longe. A disciplina do ofício é forte escola que aproveita aos lazeres estudiosos. O homem, quando constrangido, concentra-se mais, aprende a avaliar o tempo, refugia-se com ardor nas horas raras em que, satisfeito o dever, se torna a encontrar o ideal e se goza da calma da ação escolhida, após a ação imposta pela dura existência. O trabalhador que no esforço novo encontra a recompensa do esforço antigo, que dele faz o seu tesouro, é de ordinário um apaixonado, não há meio de o desapegar do que assim é consagrado pelo sacrifício. O seu andar, na aparência mais lento, dispõe de recursos para ir por diante. Pobre tartaruga laboriosa, não perde o tempo em ninharias, porfia, e ao fim de poucos anos, ultrapassa a lebre indolente, cuja marcha desimpedida lhe causava inveja, enquanto se arrastava lentamente. Pensai o mesmo do trabalhador isolado, sem dotes intelectuais, nem facilidade de frequentações que o estimulem, enterrado em algum canto de província onde parece condenado a estagnar-se, longe das ricas bibliotecas, dos cursos brilhantes, do público vibrante. Possuindo-se unicamente a si obrigado a tudo aurir deste fundo inalienável. Não desanime. Se tem tudo contra si, guarde-se a si próprio, e que isso lhe baste. Um coração ardente dispõe de maiores probabilidades de vencer, embora em pleno deserto, do que um estúrdio do bairro latino que não sabe aproveitar as facilidades que tem à mão. Também aqui, da dificuldade pode brotar a força. Sobre a montanha, só nos especamos nas passagens difíceis, nos caminhos planos avançamos folgados, e a folga, não vigiada, depressa se toma. Funesta. O querer vale mais do que tudo. Querer ser alguém, chegar a ser alguma coisa, ser já, pelo desejo, esse alguém qualificado pelo ideal. O resto sempre se alcança. Livros, há-os em toda parte, além disso, poucos bastam. Frequentações, estímulos, encontramo-los em espírito na solidão, já os grandes seres estão lá, presentes a quem os invoca, e por detrás do pensador ardente erguem-se os grandes séculos. Os que têm a facilidade de assistir a cursos, ou os não seguem ou os seguem mal, se, em caso de necessidade, não tiverem em si recursos para deles prescindirem. Quanto ao público, por vezes anima-vos, ordinariamente perturba-vos e dispersa-vos. Não vos arrisqueis a perder uma fortuna por uma colher de mel coado. Mais vale a solidão apaixonada, onde qualquer semente rende 100 por um e um simples raio de sol doura os frutos do outono. Quando S. Tomás de Aquino se dirigia a Paris e descobriu ao longo a cidade, disse ao irmão que o acompanhava: "Irmão,
de bom grado trocaria tudo isto pelo comentário de S. João Crisóstomo sobre S. Mateus. A quem vive destes sentimentos pouco importa o lugar onde está ou os meios de que dispõe, esse é um eleito do Espírito e, como tal, só lhe resta perseverar e entregar-se à vida consoante o plano divino. Escuta-me, ó jovem que compreendes esta linguagem e a quem os heróis da inteligência parece chamarem misteriosamente, mas que receias encontrar-te desprovido. Tens 2 horas por dia? Podes obrigar-te a reservá-las ciosamente, a empregá-las com ardor. E, depois, destinado também de antemão ao reino de Deus, podes beber o cálice de sabor esquisito e amargo, que estas páginas quereriam dar-te à prova? Se a tua resposta é afirmativa, tem confiança, mais do que isso repousa na certeza. Obrigado a ganhar a vida, ganhá-la-ás sem lhe sacrificar, como tantas vezes acontece, a liberdade da alma. Entregue a ti, sentir-te-ás atirado com maior violência para os teus nobres fins. A maior parte dos grandes homens exerceu um ofício. Na opinião de muitos, as 2 horas que peço bastam para atalhar um destino intelectual. Aprende a administrar esse pouco tempo, mergulha todos os dias no manancial que, dessedentando, aumenta a sede. Queres contribuir com a tua cota para perpetuar a sabedoria entre os homens, para recolher a herança dos séculos, para fornecer ao presente as regras do espírito, para descobrir os factos e as causas, para orientar os olhos inconstantes na direção das causas primeiras e os corações na dos fins supremos, para reavivar a chama que se apaga e organizar a propaganda da verdade e do bem. É esse um quinhão que vale, sem dúvida, sacrifícios suplementares e o cultivo de uma paixão absorvente. O estudo e a prática daquilo que o P. Gratry chama a lógica viva, isto é, o desenvolvimento do nosso espírito, ou verbo humano, pelo contato direto ou indireto com o espírito e o verbo divino. Este estudo grave e esta prática perseverante franquear-te-ão a entrada no santuário admirável. Hás de pertencer ao número dos que crescem, adquirem e se preparam para os dons magníficos. Se Deus quiser, também tu encontrarás lugar, um dia, na Assembleia dos Espíritos Nobres.